Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista no nosso segundo bloco de fechamento aqui desse nosso primeiro vídeo desta sexta-feira. Já tomei minha água, vou colocar minha aguita aqui. E você já tomou aquela água pra dar uma refrescada aí, menino? Já? Tomou já, menino? Toma sua água aí. Esqueça de tomar água não, menino. Esqueça de tomar água não. Pois é, vamos de notícia, de informação, fala dos estaduais, falar também de Copa do Nordeste, né? A gente já começa por ela, falando da Copa do Nordeste 2024, terceira rodada, toda ela concluída? Ainda não, né, rapaz? Porque hoje, mais conhecida também como sexta-feira, tem o ABC que joga às 3 horas da tarde contra o Botafogo de Ribeirão Preto, completando assim a terceira rodada da Copa do Nordeste, que já tivemos o Sport fora de casa vencendo o Itabaiana por 2-1, o empate entre Altos e a equipe do Maranhão em 1-1, o Fortaleza venceu o River do Piauí por 3-1, tivemos o Náutico empatando em 0-0 com o Ceará, a Juazeirense surpreendeu o Vitória e venceu por 2-0, tivemos também o 13 empatando com o CRB em 1-1, o Bahia ontem sapecou 3-0 para cima do América de Natal. Time do Bahia, né, rapaz? Tá muito bem, né? E como eu já disse, hoje, às 3 horas da tarde, para fechar aí a terceira rodada do Nordestão, tem o ABC contra a equipe do Botafogo, não do Rio, Botafogo da Paraíba. Com esses resultados, o grupo A está da seguinte maneira: o CRB lidera com 7 pontos, o Sport é o segundo com 6, em terceiro o Botafogo da Paraíba, que joga essa noite, joga nessa tarde, né, com 6 pontos. Em quarto, o Ceará com 5 pontos. Em quinto, Vitória com 4 pontos. Em sexto, o River do Piauí com 3 pontos. O Maranhão é o sétimo com 2. O América de Natal ainda não pontuou. No grupo B, o Bahia lidera com 6 pontos. O Fortaleza está em segundo com 6 pontos também. Em terceiro, o Náutico com 4 pontos. Em quarto, o 13 também com 4 pontos. Em quinto, o Juazeirense com 3 pontos, Itabaiana tem 3 pontos também, é o sexto colocado, em sétimo Altos com 3 pontos, o ABC é o oitavo colocado com 1 ponto até aqui. Pois é, lembrando que são 2 grupos aí, com 8 equipes cada, né, cada grupo, os 4 melhores se classificam para as quartas de final da competição. Fala dos estaduais pelo nosso Brasil, Zil, né, rapaz? Pois é, vamos falar dos estaduais, começando aqui pelo estadual do Paraná, né, rapaz? Tivemos o término aí, ontem, da 9ª rodada, né, da competição, mas eu vou passar aqui todos os resultados para vocês. O Andraus empatou com o Londrina em 1-1, tivemos um empate também entre PST e a equipe do Galo Maringá em 3-3, outro empate entre Coritiba e Maringá em 2-2. Tivemos também o Azures vencendo a equipe do São Joséense por 2-1.
Tivemos ainda o Cascavel, que venceu o Cianorte por 1-0. E ontem tivemos um empate entre Atlético Paranaense e Operário em 0-0. A 10ª rodada começa já nesse final de semana, quando teremos a equipe do PST jogando sábado, mais conhecido como... Na verdade, esse jogo é sábado, né? Hoje é 16, tá certo. Amanhã é sábado, sabadão, dia 17, teremos o PST jogando contra o Andraus, abrindo aí a rodada 10. Teremos ainda o São Joséense jogando contra a equipe do Galo Maringá. O Londrina terá como adversário em casa no domingo a equipe do Azures. O Operário, que jogou ontem contra o Atlético Paranaense, terá como adversário a equipe do Cascavel. O Coritiba tem o Atletiba, né, rapaz? Às 18h30 do domingo, o Coritiba recebe a equipe do Atlético Paranaense no clássico local. Teremos ainda o Maringá, que recebe o Cianorte, fechando assim a 10ª rodada do Campeonato Paranaense 2024, que tem o Atlético Paranaense na liderança com 21 pontos. O Coritiba é o segundo com 20. Em terceiro, o Maringá com 19. Em quarto, o Azures com 14. Em quinto, o Operário também com 14 pontos. Em sexto, o Cianorte com 13. Em sétimo, o Cascavel com 12. E em oitavo, o Andraus com 8 pontos. Esses times estariam classificados para as quartas de final da competição. Já em nono, Londrina com 8 pontos. Em décimo, o Galo Maringá com 7 pontos. E na zona de rebaixamento, o São Joséense com 5 pontos e o 12º colocado em lanterna, PSTC, também tem 5 pontos. Para vocês terem uma ideia, né, como é que é os campeonatos estaduais. O Andraus está na 8ª colocação e se classificando para as quartas de final da competição, né, do Campeonato Paranaense, mas está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Os campeonatos estaduais, rapaz, não é brinquedo não. No Campeonato Baiano, no Baianão, rapaz, tem rodada nesse final de semana, né? Tem Bavi, rapaz. Tem Bavi nesse final de semana, o bicho vai pegar. A 7ª rodada já teve aí 2 jogos. O Itabuna perdeu para a equipe do Barcelona de Ilhéus por 1-0 e tivemos o Atlético de Alagoinhas vencendo o Bahia de Feira fora de casa por 2-1. Amanhã, mais conhecido como sábado, teremos o Juazeirense jogando em casa contra a Jacobina. Teremos ainda a Jacuipense, que joga amanhã também contra a equipe do Jequié. No domingo, às 16 horas, é hora de jogo grande, né, rapaz? Vitória de um lado, Bahia do outro, Bahia de um lado, Vitória do outro. No Barradão, às 16 horas, é hora do primeiro Bavi do ano, né, rapaz? E o Barradão vai estar bonito demais, né, menino? Vai estar bonito demais, lotado demais aí para esse confronto de muita rivalidade. Depois de muito tempo, os dois também vão se enfrentar na Série A do Brasileirão desta temporada. O Bahia, que lidera com 13 pontos, o Baianão 2024, com um jogo a menos, né? Assim também como o seu rival Vitória. Em segundo, o Barcelona de Ilhéus com 13 pontos. Em terceiro, o Juazeirense com 11. Em quarto, Vitória com 10 pontos. Em quinto, esses times aí estariam classificados, né, para as semifinais da competição. Em quinto, o Jequié também tem 10. Em sexto, Jacobina tem 8. Em sétimo, o Atlético de Alagoinhas tem 7 pontos. Em oitavo, o Jacuipense com 6. Na zona de rebaixamento, nono, o Itabuna com 6 pontos. E o Bahia de Feira na lanterna com 5 pontos. A situação aí do Baianão 2024. No Campeonato Gaúcho, tchê. Campeonato Gaúcho, 8ª rodada, toda ela concluída. São Luís 1-1 com Juventude. Tivemos o Santa Cruz empatando com a Avenida em 1-1. O Ipiranga não saiu do 0-0 com o Grêmio. Também tivemos a equipe do Guarani de Bagé, 2-0 para cima do Novo Hamburgo. Internacional 3-1 para cima do Brasil de Pelotas. E o Caxias perdeu em casa para o São José ontem por 2-1. Próxima rodada aqui do Gauchão já será nesse final de semana. No sábado, a 9ª rodada abre com o Grêmio recebendo a equipe do Santa Cruz às 16h30 no horário de Brasília. Também no sábado, só que às 8 horas da noite, o São Luís recebe a equipe do Ipiranga. O Brasil de Pelotas terá o São José no domingo às 16 horas, né? Aí para o confronto da 9ª rodada. Teremos ainda a equipe do Novo Hamburgo, que vai receber às 8 horas da noite no domingo o Internacional. O Juventude joga na segunda-feira contra o Caxias. E também na segunda-feira
a equipe do Avenida vai receber a equipe do Guarani de Bagé, fechando assim a 9ª rodada do Gauchão 2024, que tem um Internacional na liderança com 19 pontos, o Grêmio é o segundo com 17, em terceiro Juventude 14, em quarto Brasil de Pelotas com 10 pontos também, em quinto Guarani de Bagé e em sexto São José, fechando assim os times, né, com 10 pontos ali. Em sétimo o Caxias com 9 pontos e em oitavo o Novo Hamburgo também com 9 pontos. Com 9 pontos também o nono colocado, né, o São Luís. Até o oitavo ali o Novo Hamburgo, os times se classificam, né, para as quartas de final do Gauchão. Então em nono São Luís 9 pontos, em décimo Avenida 8 pontos, em 11º Ipiranga com 7 pontos, na zona de rebaixamento e na lanterna o Santa Cruz com 3 pontos até aqui. Situação do Campeonato Gaúcho 2024, Campeonato Mineiro, né, rapaz? Tivemos a queda ontem do último invicto, é isso mesmo? O último invicto aí no Campeonato Mineiro. Tivemos a vitória, né, do Pouso Alegre sobre a equipe do Democrata de Governador Valadares por 1-0. O Galo Mineiro empatou em 1-1 com a Tombense. Tivemos ainda o Uberlândia perdendo em casa para a equipe do Itabirito por 2-1. Tivemos ainda a Patrocinense 2-1 para cima do Ipatinga. O Vila Nova foi goleado pelo Atlético Clube, não é o Atlético Mineiro, é o Atlético Clube por 4-1. E ontem no Clássico Mineiro, né? Muitos consideram clássico, eu não considero, mas respeito quem pensa assim. O Cruzeiro no Mineirão jogou contra o América Mineiro e foi surpreendido. América Mineiro 2-0 para cima do Cruzeiro. Com esses resultados, a gente passa já a classificação do Grupo A, Grupo B e Grupo C. Mas antes, vamos falar da sexta rodada que já começa amanhã no sábado. O Atlético vai receber às 16 horas o Pouso Alegre, o jogo amanhã. O Itabirito vai ter como adversário o Atlético Mineiro jogando no Mané Garrincha. O jogo acontece às 16h30. O América Mineiro no domingo recebe o Vila Nova, embalado aí devido à vitória sobre o rival Cruzeiro. O Ipatinga tem o Uberlândia como adversário também no domingo às 16 horas. Às 18 horas, a Tombense recebe a equipe do Patrocinense. Também no domingo, o Democrata de Governador Valadares, às 18h30, terá como adversário a Raposa, o Cruzeiro. O Grupo A, que é o grupo do Cruzeiro, que lidera com 10 pontos, seguido de Tombense com 9 pontos, e o Itabirito em terceiro com 7 pontos. E o quarto colocado é o Ipatinga com 4 pontos. Grupo B, o Atlético Mineiro lidera com 7 pontos, Vila Nova é o segundo com 7 pontos também, e em terceiro o Pouso Alegre com 6 pontos. Em quarto e na lanterna do grupo, o Uberlândia. No grupo C, o América Mineiro chegou a 13 pontos, abriu aí 6 pontos, né, do segundo e do terceiro colocado do grupo, que é o Atlético Clube e o Patrocinense, ambos com 7 pontos respectivamente. O Democrata de Governador Valadares é o quarto colocado com 4 pontos até aqui. É a situação, rapaz, do Campeonato Mineiro, né? Cruzeiro que foi surpreendido ontem. Falar de Campeonato Paulista, o Paulistão 2024, rodada 8 já concluída. O Ituano empatou com a equipe do Mirassol em 1-1. Tivemos a derrota do São Paulo no Sansão, no Morumbi, por 1-0. Tivemos o Bragantino vencendo a Ponte Preta na Bia Bichedi por 1-0. O Botafogo de Ribeirão Preto tomou uma sapecada do Corinthians de 4-1. O Inter de Limeira venceu o Novo Horizontino por 3-1. O Guarani e o Santo André ficaram no 2-2. O São Bento ontem acabou perdendo para o Palmeiras por 1-0. O Palmeiras poupou muito dos seus principais jogadores e mesmo assim venceu por 1-0. E a Luz, a portuguesa, não saiu de um empate em 1-1 com o Água Santa, fechando assim a 8ª rodada da competição, que já começa a 9ª amanhã. Mirassol vai receber às 18 horas a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Às 18 horas também é hora do confronto entre São Paulo e RB Bragantino. Rapaz, o jogo aí no Morumbis. A Ponte Preta também no sábado, só que às 8 horas da noite, vai ter como adversário o Ituano. O Santos na sua Vila Belmiro, o Santos já classificado aí com 5 rodadas de antecedência, vai receber o Novo Horizontino às 16 horas
de domingo. Domingo também é dia de clássico. Palmeiras de um lado, Corinthians do outro. Corinthians vem de 2 vitórias seguidas, né, na competição e se recuperou, saiu daquela parte de baixo da tabela. Tem até a possibilidade de entrar no G2 caso vença o clássico contra o Palmeiras. Lembrando que não vai ser na Arena do Palmeiras, né? Não vai ser no Allianz Parque. Vai ser na Arena Barueri, esse confronto entre Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras que ainda não perdeu no Campeonato Paulista 2024. Terá como adversário o seu principal rival, né, rapaz? Rival, né? Pois é, o time do Corinthians que vai tentar surpreender. Claro que o time do Palmeiras vive um momento melhor, mas o time do Corinthians vem se recuperando e é clássico. Em clássico tudo pode acontecer. Também no domingo às 18 horas a Portuguesa recebe o Guarani. O Água Santa joga contra a Inter de Limeira no mesmo horário. E o São Bento terá como adversário às 19 horas a equipe do Santo André. Só que esse jogo é na segunda-feira, fechando aí a 9ª rodada do Paulistão 2024, que tem no grupo A o Santos já classificado com 19 pontos, o Ituano é o segundo com 5, a Portuguesa é a terceira com 4 e o Santo André é o quarto colocado com 4 pontos também. No grupo B, o Palmeiras lidera com 17 pontos, abriu uma boa margem ali para o terceiro e para o segundo colocado. A Ponte Preta tem 12, a segunda colocada, o Água Santa tem 11 pontos, é o terceiro, e o Guarani na lanterna do grupo com 5 pontos. No grupo C, o Bragantino lidera com 14 pontos, em segundo a Inter de Limeira, que tem um jogo a menos, né? Tem 13 pontos, em terceiro o Mirassol com 11 pontos, e em nono e em quarto o Corinthians com 9 pontos, ou seja, tá equilibrado aí. Mesmo se o Corinthians vencer o clássico contra o Palmeiras, o Corinthians ainda não entra no G2, mas se aproxima, chega a 12 pontos e pode ficar a 1 ponto, né, caso vença aí a equipe do Palmeiras. Lembrando que a Inter de Limeira tem um jogo a menos, por isso, né? Por isso é bom a gente ter essa pontuação, a gente ter essa noção, porque o Corinthians está ali nesse momento a 4 pontos da Inter de Limeira, que tem um jogo a menos. Então é bom a gente ter essa noção aí. O Corinthians tem uma pedreira pela frente. No grupo D, o São Paulo lidera com 13 pontos. São Paulo que é justamente o São Paulo, né, que é adversário da Inter de Limeira, tem 13 pontos com um jogo a menos. Novo Horizontino é o segundo colocado com 12, São Bernardo é o terceiro com 12 pontos também, e o Botafogo de Ribeirão Preto tem 8 pontos na lanterna desse grupo D. O São Paulo, Novo Horizontino e o São Bernardo deram uma desgrudada ali do Botafogo de Ribeirão Preto, né? É o Campeonato Paulista, menino. Falar do Campeonato Carioca, o Cariocão 2024, que já teve o Sampaio Correia 2-1 para cima do Madureira. Tivemos o Volta Redonda perdendo para o Botafogo por 3-0. Empate entre Fluminense e Vasco da Gama em 0-0, o clássico polêmico da rodada, né? Nova Iguaçu empatou em 1-1 com Boa Vista. A Portuguesa venceu o Audax por 1-0. E o Bangu perdeu de 3-0 para o Flamengo ontem. Foi 3-0, mas poderia ter sido 6, 7. O Flamengo não deu chance nenhuma para a equipe do Bangu. Próxima rodada, então, do Cariocão, tem o Madureira no sábado às 16 horas, recebendo lá. O jogo vai ser no Maracanã, né, rapaz? Não vai ser mando de campo do Madureira, mas o jogo não vai ser lá na casa do Madureira, não. Vai ser no Maracanã. Jogo às 16 horas no horário de Brasília. O Botafogo terá o clássico no domingo com o Vasco da Gama, clássico que vale demais. O Botafogo nesse momento é o quarto colocado com 14 pontos, 1 ponto a mais que o Vasco da Gama. Nesse momento, com a entrada aí do Nova Iguaçu, né, com a permanência do Nova Iguaçu entre os 4 times que vão para as semifinais do Carioca, nesse momento, como eles vão se enfrentar, um vai matar o outro aí, né? Botafogo e Vasco, Vasco e Botafogo. Só a vitória interessa para ambas as equipes. É bom lembrar que o Nova Iguaçu não pega mais nenhum time grande nas próximas rodadas aí do Campeonato Carioca 2024. Então, às 16 horas de domingo, teremos o Botafogo contra o Vasco. Existe a possibilidade do Botafogo ir com um time misto, vamos colocar assim,
contra o Vasco da Gama, porque na semana que vem o Botafogo já tem compromisso pela pré-Libertadores da América contra o time do Aurora, como já destacamos aqui para você. O Volta Redonda no domingo vai receber a Portuguesa às 18h10. Em Bacaxá, o Audax tenta a sua primeira vitória na competição contra o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, que eu já disse, não pega mais times, né, grandes da competição. Então Nova Iguaçu está com a faca e o queijo na mão para conseguir aí tirar o Vasco ou Botafogo da semifinal do Carioca. Na terça-feira, a rodada se completa com 2 jogos. Sampaio Correia, às 3h45, joga contra o Bangu. E o Flamengo, no Maracanã, recebe às 9h30 da noite o Boa Vista. Situação, então, do Cariocão, que tem o Flamengo na liderança com 18 pontos. Tem aí 4 gols a mais, né, no saldo do que a equipe do Fluminense, que também tem 18 pontos. Em terceiro, Nova Iguaçu com 15. Em quarto, Botafogo com 14. Em quinto, Vasco da Gama com 13. 13 também é o número de pontos do sexto colocado, Portuguesa. Em sétimo, Boa Vista, 12. Em oitavo, Madureira com 10 pontos. E Volta Redonda é o nono com 8 pontos. Em décimo, Bangu com 5 pontos. O Sampaio Correia é o décimo primeiro com 4 pontos. E ainda não pontuou até aqui 8 rodadas, 8 derrotas. A equipe do Audax não pontuou e também não fez nenhum golzinho sequer na competição. Ei, Cariocão, né, rapaz? Campeonato Carioca. Eita, meu Deus do céu. Que campeonato bom, hein, menino? Meu Jesus Cristo. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, a gente volta amanhã com mais notícias, mais informações. Amanhã não, a gente volta segunda-feira, né, Cristiano? Porque hoje é sexta-feira, menino. A gente volta segunda-feira a falar de esporte, falar de futebol. Claro que hoje, às 18 horas, a gente ainda volta aqui no canal, se nosso querido e bom Deus nos permitir, pra gente falar das notícias de Brumado, da região, da Bahia e de todo o nosso Brasil. Mas o vídeo que a gente fala de futebol, de esporte, só volta na segunda-feira, se Deus quiser. Então, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. E até daqui a pouquinho, se Deus quiser, com mais um vídeo aqui no canal. Beijão no seu coração, abraço para vocês também. Se liga, continue com a gente, porque daqui a pouco a gente volta com muita informação de Brumado, da região da Bahia, de todo o nosso Brasilzil, viu? Abraço, beijo no coração.